Oi, amores. A ideia de hoje vai ser um lindo porta pano de prato e ao mesmo tempo um porta isqueiro, tá? E aí eu vou utilizar esse fio, as outras cores eu ainda vou escolher. Veja, vou usar uma argolazinha de 4 centímetros e uma de 11 centímetros. Baratinho, você compra ela bem baratinha, tá? E logo de início iremos fazer um preenchimento, tá? Veja, vou trabalhar logo com fio branco. Você pode trabalhar com outras cores, tá? Vamos com o nozinho inicial. Vou pegar minha peça. Se você não tiver a peça, se tiver em casa um arame grosso ou uma mangueira, aquelas mangueiras bem fininha de filtro, você pode fazer a emenda e pode ser substituído por essa argolazinha aqui, tá? Industrial. Então, vamos lá. Aqui eu vou trabalhar pontos baixos. Pronto. Veja. E sempre ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma. Veja. Aí depois você vai dando uma organizadazinha, tá? Vai afastando. E assim, amores, com ponto baixo, só ponto baixo, vai dando a juntadinha assim. Você vai preencher por todo o círculo, tá? Não importa, não sei a quantidade de pontos baixos. Vamos fazer por completo e deixar ela assim, ó, bem juntinha, tá? Mais ou menos assim, que eu possa identificar o fiozinho, as correntezinhas, tá? Veja, amores, mais ou menos assim, ó. E vamos continuar fazendo o pontinho baixo. Por toda a volta, tá? Vai ficar assim. Não tenha muita preocupação em ir fazendo e organizando logo, não, que isso aí não adianta. Você faz um pedacinho e vai organizando, olha. Faça um pedacinho, olha, e vai organizando, veja. Veja, vai ficar assim. Veja como ficou uma lindeza. Então, aqui eu já completando, né? Já completei por toda a volta, veja. Agora, eu vou fechar com baixíssimo. Mais um. Chegando aqui, na primeira correntezinha de início, eu fecho com baixíssimo. E vai ficar assim, tá? Depois, eu dou mais uma organizadazinha. Veja. Vou novamente no próximo. Vou subir 3 carreiras, 3 correntes para fazer um ponto alto. Agora, eu preciso de 10 pontos altos. Eu vou fazer 10 pontos altos. Lembrando
que foi o fechamento, né? Fechamento. Lembrando, eu vou precisar de 10 pontos altos. Lembrando que eu preciso, veja, aqui na minha correntezinha eu tenho duas alcinhas. Eu tenho a alcinha da frente e a de trás. As duas, ó, veja. Duas. Na verdade, ó. Então, esses pontos, esses 10 que eu vou querer, eu só vou trabalhar apenas com a correntezinha da frente. Então, eu vou, ó, com a minha primeira correntezinha, faço um ponto baixo e mais duas correntes. Eu tenho o meu primeiro ponto alto. Dou laçada na agulha e vou novamente, ó, na minha primeira correntezinha. Tenho 2 pontos altos. E assim, os 10, tá? Ponto alto. Em uma só alcinha. Ó, em uma só alcinha da minha correntezinha, tá? Da minha base, veja, ó. Só vou em uma só. Puxo e ponto alto. Novamente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tenho 6. Vamos lá, ó. 6. 7. 8. 9 e 10. O porquê isso? Porque depois eu vou precisar trabalhar. Deixa eu finalizar isso aqui. Eita, inocência dos pontos acochados. Poxa. Pronto. Aqui eu tenho 10 pontos altos. Apenas em uma só corrente, ó. Na minha correntezinha da frente. A de trás eu trabalho depois. Então, assim fica, veja. Tá aqui a outra correntezinha que eu não trabalhei, ó, veja. Dá pra vocês visualizarem? Aí, ó, veja. Pronto, chegando aqui, eu vou subir 3 correntes, que é a altura de um ponto alto. Viro a minha peça e vou apenas repetir o bloquinho de ponto alto, tá? Veja, só repetir. Vamos lá, chegando aqui, eu finalizo o bloquinho de 10 pontos alto, vou na minha última correntezinha, vai ficar assim. Retorno, vou subir 3 correntes, que é a altura de um ponto alto, tá? Retorno a minha peça e nessa mesma correntezinha eu vou trabalhar um leque. 3 pontos altos junto, uma correntezinha de separação, volto na mesma corrente com mais 3 pontos altos junto. Três pontos altos junto, uma correntezinha de separação e mais 3, tá?
vou com uma corrente, dou a volta na agulha, chegando aqui, eu conto 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto alto. Vou no próximo, 2 pontos altos juntos, tá? Veja. Vai ficar assim. Deixa eu só analisar aqui. Porque é aqui no meio e o último leque lá na pontinha. Os 3 juntos. 1, 2, 3. É no quarto, tá, amores? 1, 2, 3 na quarta corrente. E na corrente vizinha, os 2 juntos. Vai ficar assim. Uma correntezinha de separação. E vou repetir o meu leque, tá? Aqui na última correntezinha, ó, veja. Bloquinho de 3 pontos altos, veja. Uma correntezinha de separação. E volto novamente na mesma corrente, finalizando o meu leque. Vai ficar assim. Veja. Vamos continuar. Aqui, vou subir 1, 2, 3 correntes. Retorno a minha peça. E vou dentro do espaço do meu leque, faço um ponto alto. Mais outro ponto alto. É como se esse ponto alto pertencesse ao leque, tá? Como se aqui fosse, ó, 3 pontos altos, tá? Uma correntezinha e retorno dentro do meu leque com 3 pontos altos, tá? Veja, ó, tem uma, tem 2 e tem 3 pontos altos. Vai ficar assim, ó. Uma correntezinha, vou aqui no meu espaço, ó, do ladinho do bloquinho, faço 3 pontos altos. Veja, vai ficar assim. Uma correntezinha, vou no próximo espaço, repetindo o bloquinho, tá? Veja, vai ficar assim. Uma correntezinha de separação, vou lá no meio do meu lequezinho, fazendo um bloquinho de 3, veja. Uma correntezinha de separação e vou uma correntezinha de separação e vou retornar o espaço apenas com 2 pontos altos, tá? Dou a volta na minha agulha, chegando aqui, ó, no último do ponto alto, um ponto alto. Um ladinho tem que ficar igual ao outro ladinho. Veja que lindo. Veja. Continuando. Então, chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer 3 correntes, lembrando que a mesma corrente do leque, tá? Retorno a minha peça. É como se fosse um ponto alto do bloquinho do leque, ó. É como se fosse assim, ó. Os 3, tá? Então, vamos lá. Aí, vou com uma correntezinha e trabalhar nos espaços. Veja. 3.
pontos altos, mais uma corrente de separação, mais 3 pontos altos, mais uma corrente de separação e mais um novamente. Aqui, amores, eu não sei se vocês observaram, mas veja, teve aumento. Olha, eu estou crescendo. Você tá entendendo? Eu estou crescendo, olha. Eu comecei apenas com um bloquinho, tenho 2 e 3. Então, vamos lá. Chegando no meu leque, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, veja. Eu vou fazer bloquinho de 3. Eu vou com uma corrente de separação, retorno lá no mesmo espaço e faço apenas 2, tá? Porque o meu terceiro vai ser aqui, ó. Não é em cima do ponto alto aqui do bloquinho, não. É daquelas 3 correntezinhas, tá? Veja. Veja que lindeza. Ah, eu esqueci aqui, voltando. Foi mal. Aqui, eu não finalizei o leque. Ó, uma correntezinha, vou finalizar o leque. Que são os 3 pontos altos. Uma correntezinha de separação e vou repetir, ó. O meu primeiro bloco. Uma correntezinha de separação, o meu segundo. Veja. O meu segundo bloquinho aqui tá em ordem crescente, né? Veja. Uma corrente de separação e o meu terceiro. Veja. Pronto. Veja. Estou com uma fila de leques, né? Então, vamos lá. Uma corrente de separação e vou repetir, ó. Vou repetir o bloquinho de 3 com uma correntezinha. Retorno no espaço com 2. Porque o meu terceiro se encontra aqui, ó. Naquelas 3 correntezinhas que a gente sobe de início. Veja. Ah, lindo. Agora o trabalho ficou perfeito. Vocês estão observando? Então, amores, veja. Eu vou trabalhar com 9 carreiras, tá? Uma, contando com a de ponto alto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para a última, né? Então, chegando aqui, finaliza a 9ª. Vou subir 3 pontos altos. Retorno a minha peça. E vou começar novamente a minha carreira repetitiva, tá? Aqui lembrando que são apenas 2. Aqui são 3 pontos no bloquinho de 3, uma correntezinha e sigo a mesma sequência, tá? Bloquinho de 3 pontos altos, veja. Vou seguir tudo do mesmo jeito. Terminar esse. Uma corrente, mais um bloquinho. E assim por toda a volta, tá? Veja. Vai ficar assim. Olha que lindeza. Pronto, finalizei, né? Tenho 9 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Então, vamos finalizar aqui e cortar o fio. Boto mais uma correntezinha de segurança e vamos cortar o fio. Agora, a gente trabalhou com as alcinhas de dentro. Agora, a gente vai retornar a nossa peça e vamos fazer a mesma coisa com as alcinhas que sobraram, tá? Vamos lá. Olha, eu faço
um nozinho, veja, vou aqui, ó, na minha primeira alcinha que eu trabalhei, pronto, aqui, vou aqui na minha primeira alcinha que eu trabalhei, veja, faço um ponto baixo, deixa eu pegar aqui esse fio, 2 correntes e vou repetir na mesma alcinha a que sobrou, a da frente, a de trás, e vou fazer esse mesmo bloquinho aqui, ó. Eu vou fazer os 10 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 1, veja, 2, 3, pronto. Eu trabalhei 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10, né? Tá aqui a última. São 10 pontos altos. Veja. Vai ficar assim. Aí, vou subir 3 correntes. Retorno a minha peça. Veja. Vou fazer agora o meu segundo bloquinho. E vou repetir o bloquinho ponto alto sobre ponto alto, tá? A mesma quantidade, a mesma coisa. Eu só tô apenas repetindo, tá? Veja. Veja. É essa segunda carreira aqui, tá? Veja. Opa. Chegando aqui na última correntezinha. Pronto, vai ficar assim. Agora, nós iremos fazer a terceira carreira. Essa, veja. Esta, né? Vamos subir 1, 2, 3 correntes, que é a altura de um ponto alto. E na mesma correntezinha de base, vamos repetir bloquinho de 3, uma corrente de separação e mais outro bloquinho de 3 pontos. Vai ficar assim, veja. Uma correntezinha, dou a volta na agulha e vou contar 1, 2, 3 na quarta. Trabalho um ponto alto. Na próxima correntezinha, um ponto alto e na mesma corrente um aumento. Uma corrente de separação, vou lá, aqui ó, no topinho do primeiro ponto alto, do último, né? Vou repetir o meu lequezinho, tá? Sim, lembrando que eu irei repetir a mesma peça anterior, tá? É só repetição. Eu vou fazer, até porque
Se alguém tiver esquecido, aí fica melhor para anotar com aquela coisa de estar passando vídeo, tá? Veja, vai ficar assim, o meu primeiro bloquinho. Aí vou subir uma, duas, três correntes, retorno a minha peça, aí vou no centro do meu leque apenas com 2 pontos altos, veja. Por quê? Porque é como se esse pertencesse ao bloquinho 3, tá? Uma corrente de separação e vou aqui no meu primeiro espaço, ó. Uma corrente de separação e o meu segundo bloquinho. Veja, eu estou em ordem crescente. Eu tinha apenas um bloquinho, tô com 2. Uma corrente de separação e retornar no meu leque, tá? Faço o meu primeiro bloquinho, uma corrente de separação, faço o meu segundo com apenas 2. Por quê? Porque o terceiro está aqui, ó. Veja. Sempre fico pulando esse bloquinho, bloquinho de pontos. Então, vamos. Eu vou fazer o outro lado da laranja. Vocês estão entendendo, amores? Pronto. Eu poderia muito bem adiantar o vídeo, mas eu fico no lugar de vocês, eu sei o quanto é bom você pegar um vídeo passo a passo. Não é verdade? Aqui 2, né? Por que inocência? 2 no fim. Porque eu vou ter o último aqui, ó. Não no bloquinho. E sim, naquelas 3 correntezinhas que eu subi. Veja, vai ficar assim. Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô na 7ª. 7ª carreira já. Então, ó, mais uma corrente. Mais um bloquinho. Mais uma corrente. Mais um bloquinho. Veja. Mais uma corrente. E vou trabalhando bloquinho em todos os espaços, tá? Veja. Com uma corrente de separação. É um trabalho bonito, fácil. Veja. Vou aqui no espaço. O primeiro bloquinho são 3, tá? Uma corrente de separação. E sempre no finalzinho, tá? 2. Porque o último é aqui, ó. A correntezinha, tá? E vou para minha 3 correntes e vou para minha última volta. Olha, finalizo com 2 e também inicio com 2, tá? Veja, vai ficar assim. E siga, meus amores, tá? Siga, siga por toda a carreira. Pronto, finalizei.
Finalizei o outro lado, corto o fio. Vamos cortar o nosso fio. E agora, eu vou unir. Deixa aqui provisoriamente. Pronto. Agora, nós iremos unir, ó. Os dois ladinhos. Veja. Iremos unir. Agora, nós iremos unir, ó. Aqui. As duas... Deixa eu pegar esse fio aqui também. E dar um jeitinho nele. Pronto. Pronto. Vamos unir os dois lados. Eu vou trabalhar com fio, porque eu vou trabalhar com essa cor, tá? Você escolhe aí a cor. Eu vou trabalhar com essa cor, veja. Vou dar uma voltinha na agulha. E chegando aqui, ó, de início, veja. Deixa o fiozinho assim longo, dou a volta na agulha. Aí vamos começar aqui, ó. Nas três correntezinhas, no topinho dela, tá? Deixa eu fazer um nozinho que é mais rápido. Vou fazer um nozinho aqui que é mais rápido. Pronto. Aí, tanto eu pego de um lado, como eu pego do outro, ó. Veja, tá aqui, ó. Bem em cima. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir com duas correntes. Aqui é como se eu tivesse um ponto alto. E vou trabalhar 3 pontos altos. Veja, vai ficar assim. Vou aqui nesse espaço. E no próximo, com ponto baixo. Aí, vou subir duas correntes. Vou subir duas correntes aqui nesse espaço, ó. Olha, em todos os espaços. Vou subir duas correntes e mais 2 pontos altos. E vai ficar assim, ó, bloquinho de ponto alto. Vou no próximo espaço, tanto de um lado como do outro. E faço ponto baixo. Veja, vai ficar assim. Duas correntes. E no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, tá? Bloquinho de 3, ó. Bloquinho de 3. Veja, vou pegar o meu espaço da frente e vou pegar o meu espaço de trás. Vou unir os dois com ponto baixo. E continuo fazendo, ó. Vou fazer assim, pra dar uma... Veja, e continuo fazendo, ó. 1, 2 e 3. 2 e 3. Vou no próximo espaço, ó. Da frente como de trás, com ponto baixo. Olha. Vai ficar sempre assim. Veja. Então, vamos seguindo. Eu escolhi essa cor porque meus móveis da cozinha tem uma tonalização clara. E eu tô mudando todas as cores.
Os acessórios já foram vermelho, laranja, verde. E aí eu tô mudando. Pronto. Chegando aqui, ó, no comecinho do lequezinho. Ponto baixo. E vou subir 2 correntes e fazer mais 2 pontos altos. Chegando aqui, ó, nos 10 pontos altos, no primeiro ponto baixo, vou no segundo ponto baixo e vou aqui, ó, no primeiro da argolinha, ó, ponto baixo. Vai ficar assim, tá? Chegando aqui, eu pulo, olha. Chegando aqui, eu pulo 1, 2, 3, na quarta, ponto baixo. E vou subindo 2 correntezinhas com mais 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos. Formo o bloquinho e vou contando. 1, 2, 3, na quarta, ó, ponto baixo, veja. E assim, você segue por toda a volta, tá? Veja, que lindeza. Ai, mas essa cor ficou tão linda. Na mesma corrente eu faço o bloquinho, ó. Veja. Aí vou contando. 1, 2, 3, na quarta correntezinha, ó, ponto baixo, tá? Ó, na quarta correntezinha, ó. Aí subo 2 correntezinhas, faço aqui um bloquinho de 3, ó, veja. Aí conto 1, 2, 3, na quarta correntezinha, ponto baixo. Olha, amores, que lindeza, que fofura. Quase chegando. Ai, inocência, eu tô sentindo dificuldade na contagem. Não tem problema nenhum, ó. Se você tem dificuldade, você só deita ele, ó, e tira a distância, tá? Então, vamos. Chegando aqui, no meu primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Igualzinho como eu fiz aqui, ó, tá? Aí, vou aqui dentro, outro ponto baixo. Aqui na próxima, outro ponto baixo. São 3, tá? Eu faço 3. Aí, chegando aqui, no fundinho do leque, veja, eu começo novamente a fazer o bloquinho, né? E vou para os espaços, ó. Os espaços não tem como errar, porque já estão todos definidos, não tem como errar. E siga, tem que ficar, amores, um ladinho igual o outro, ó, tá? Para não ficar diferente. Então, vamos seguir por toda a volta.
Veja, vamos finalizar, né? Vamos finalizar. Finalizando. Eu tenho que fazer o meu ladinho igual com o que eu iniciei. A gente vai parar aqui, ó. No quarto pontinho, no terceiro, né? Pontinho do leque, tá? Ainda falta um. É verdade. Pronto. Aí nós iremos parar aqui, ó. No topinho do leque, ó. De um lado e do outro. Com ponto baixo e mais uma corrente, tira o fio. Venha pra cá, neném. Pronto. Veja, então, foi finalizado, né? O bico, o barradinho. Agora eu vou pegar uma linha amarela, tá? Pegar uma amarelinha, dou um nozinho. E vou trabalhar aqui, ó. Tenho o meu leque. Eu passo os dois pontos altos do leque, vou passar o meio, chegando aqui nas três últimas, ó. Vou trabalhar em cima da primeira. Trabalho. E vou fazer 5 correntes, tá? 3, 4, 5 correntes. Vou no próximo, um ponto baixo. Aí vamos com uma, duas. Deixa eu arrematar logo aqui esse fio. Deixa eu arrematar logo aqui, pra gente poder ir levando ele, tá? Eu tenho o começo até mais legal, pra não ficar tanto arremate aqui, tanto fio. Veja, vou fazer assim. Vou trabalhar essas 3 correntezinhas, tá? Olha. Eu quero 5 correntes. Eu já vou levar o fio. Bem mais prático, olha. 1. 1. Ó, passo para um ladinho. 2, passo pro outro ladinho. 3, passo pro outro ladinho. 4 e 5. Vou dar um cortezinho nele aqui, para não ficar perturbando. Pronto. Então, ó, veja. Eu tenho 5 correntes em cima do primeiro ponto alto do bloquinho. Vou no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes. Vou no próximo ponto alto, um ponto alto. Vai ficar assim. 2 correntes. Vou aqui no meio, um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhando, ó. 2 correntes e ponto alto em cima de cada ponto. Ponto alto sobre ponto alto, ó. 2 correntes, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Veja, vai ficar assim, ó. 2 correntes. Vou aqui, ó, no espaço, ponto alto, 2 correntes. Vou aqui, ó, em cima do ponto alto, 2 correntes. E assim, com separação de 2 correntes, eu trabalho sobre o bloquinho e espaço. Veja. Em cima de cada ponto e também no espaço.
Veja. E vai ficar assim. Olha a facilidade. Veja. Chegando aqui, eu vou fazer uma adaptaçãozinha, tá? Vamos lá. Eu trabalhei o primeiro ponto, pulo o segundo e finalizo no terceiro. Veja, vai ficar assim. Igual como eu iniciei. Pronto, finalizei. Corto o fio. Cortei o fio. E agora, vamos voltar com a cor, no meu caso, o lilás, né? Vamos voltar com a corzinha que a gente fez o barradinho, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar agora a florzinha. Uma correntezinha. Vou aqui no meu primeiro espaço com ponto baixo. Uma corrente. Já vou levando o fio, veja. Já vou levando o fio para ir fazendo o arremate, tá? E 2 pontos altos. Tenho 1 e tenho 2. 3 correntes e um picô. Ó, as 2 alcinhas. Finalizo o meu picô. Vou repetir os 2 pontos altos, ó. Uma correntezinha, retorno no espaço com ponto baixo. Aqui eu tenho a minha primeira pétalazinha, tá? Vou no próximo com ponto baixo. Vou com 2 pontos altos. Um ponto alto, mais outro. Vou com picô, que são 3 correntes. Pegando as 2 alcinhas. Finalizo com baixíssimo, tá? E vou novamente repetir os 2 pontos altos, uma corrente, retorno com ponto baixo. Vai ser assim, todas as pétalas, veja. Vamos novamente, até vocês pegarem, veja. Vou no próximo, ponto baixo, uma corrente e 2 altos. Ó, 1, 2 altos. 3 correntezinhas, pegando aqui nas 2 alcinhas, eu tenho um picô. Volto a repetir o outro ladinho da pétala, que são 2 pontos altos, ó. Uma correntezinha de separação e retorno com ponto baixo. Veja. Olha que lindeza. Veja. Eu fiz uma pétala, 2, 3, 4, 5, 6. Veja. Aí puxo o fio. Vou aqui, amores. Deixa eu organizar aqui a peça direitinho. Deixa eu organizar para poder ficar bem claro. As 6 foram feitas. Vou aqui no pontinho baixo, inicial. Veja. Busco o fio da agulha, ó, esse que eu soltei. Veja. Esse mesmo. Passo por dentro do ponto baixo e uma corrente, tá? Veja. Aqui vai ficar a nossa primeira rosinha. Olha que lindinha. Aí volto aqui e vou trabalhar 3 espaços. Vou trabalhar 1, vou trabalhar 2 e vou trabalhar 3. Cada um eu vou colocar, ó, um ponto baixo, mais outro ponto baixo. Vou no segundo com 2 pontos baixos. E o terceiro. Fica no total, ficaram 3 de 2. Então, aqui eu tenho 6 pontos baixos em cada espaço. Vou no próximo
E vou fazer a mesma coisa, tá? Olha a rosinha. E vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar as pétalazinhas, assim, ó. Já fiz o ponto baixo, vou subir uma corrente e 2 alto, 3 correntes, que é o picô. Vou nas 2 alcinhas, veja, 1 e 2, com baixíssimo. Dou a volta na agulha e vou repetir os 2 altos. Uma correntezinha, desço no mesmo espaço com ponto baixo. Vou no próximo espaço e faço a mesma coisa, tá? Vou lá no próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer os 2 altos, 1 e 2, quero o picô, que são 3 correntes. Pegar as 2 alcinhas com baixíssimo e vou com mais 2 também, os 2 altos, né? Uma corrente e finalizo, ó, no mesmo espaço. Finalizo com ponto baixo. Tenho minha segunda pétalazinha. Vou no próximo espaço. Mais uma corrente e os 2 altos. 1 e 2. 3 correntes de espaço ou pro picô com baixíssimo. E vou seguindo assim, fazendo. E vou seguindo, fazendo. A primeira rosinha foram 6, tá? Esta eu vou trabalhar com mais pétala, tá? Então, veja, olha a facilidade, olha a beleza. E continue com 8, tá? Vamos lá. Veja, amores. Então, aqui eu já finalizei a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. 6 pétalas. A técnica é a mesma. Eu falei 8, desculpa, são 6, tá? Vou no meu ponto baixo, veja. No ponto baixo inicial da pétala. Busco o fio. Olha. Deixa eu puxar aqui o fio. Busco o fio e uma corrente. E uma corrente. Veja, finalizei a minha segunda florzinha. Veja. Aí, vou trabalhar 1, 2, 3 espaços, ó. Cada um com 2 pontos baixos, ó. 1, 2 espaços. E aqui, ó, o terceiro. E vou no próximo com ponto baixo e mais uma pétala, tá? Uma corrente, desço com ponto baixo. Veja. Vou continuar do mesmo jeito, fazendo as minhas 6 pétalas, tá? Vamos lá. Veja, eu já tenho 2 florzinhas e vamos para a terceira. Repetir uma, repetir 2, 3, 4, 5, 6. Tirei o fio da agulha, vou aqui, ó, no pontinho baixo da primeira pétala e vou buscar, veja,
o fio do novelo. Vou buscar o fio do novelo. Puxo com uma corrente. Faço mais uma corrente. Tenho minha terceira florzinha, veja. E vou trabalhar no espaço, tá? Vou trabalhar aqui dentro, ó, do meu primeiro espaço, do meu segundo espaço e do meu terceiro espaço. Chegando aqui no próximo, eu já inicio a minha próxima pétalazinha, tá? Veja. Tenho meu picôzinho, retorno com os 2 pontos, uma corrente, volto lá, e assim eu sigo começando a minha quarta florzinha, tá? Vamos lá. Veja. Então, aqui na minha, uma, duas, na quarta, vou lá no meu ponto baixo, busco o fio, veja, busco o fio, dou uma coxadinha, tá? Uma corrente, fecho e mais uma corrente. Chegando aqui, ó, no topinho, no último ponto alto, no topinho do ponto alto, eu finalizo com baixíssimo e mais uma corrente. Finalizei as florzinhas, tá? Veja. Ficou assim, ficaram quatro unidades. Veja que lindeza. Agora, entre os espaços, nós iremos trabalhar as folhinhas, tá? Vamos lá. Eu vou pegar o fio verde, vou dar um nozinho. Aqui, no meu primeiro. Eu tenho aqui o meu primeiro ponto baixo. Veja, não tem os 3 espaços, cada um 2 pontos baixos. Eu vou no primeiro com 2 pontos baixos. Veja, vou no segundo, mais um ponto baixo e uma corrente. E vou na mesma corrente fazer 2 pontos altos, veja. Dou 2 voltas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Tirando de 2 em 2, olha. Vai ficar assim. 3 correntes. Faço o meu picôzinho com baixíssimo. Vou lá na próxima correntezinha vizinha e vou fazer a mesma coisa. Fiz o meu ponto alto duplo. Vou fazer os 2 alto. Vou fazer uma corrente, volto lá com ponto baixo. E vai ficar a minha primeira folhinha, veja. Aí vou caminhando com baixo, caminhando com baixo, até o próximo espaço. Veja, tá aqui o próximo espaço. E faço a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Quando eu chegar nos 2 do meio, eu não tenho os 3, nos 2 do meio, aí um ponto baixo e uma corrente.
e 2 pontos altos. 1 e 2. Agora um ponto alto duplo, que é tirando de 2 em 2, ó. 3 vezes eu tiro de 2 em 2. 3 correntes eu faço um picô. E vou repetir tudo novamente, ó. Agora, na próxima corrente vizinha, o ponto alto duplo, que é tirando de 2 em 2, 2 pontos altos, veja. Uma corrente, no mesmo espaço, um ponto baixo. Eu tenho a minha segunda folhinha. E vou fazer, vou repetir. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, até chegar no meu espaço do meio, tá? Vamos. Ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. Cheguei, ó. Cheguei nos 2 pontos baixos do meio. E vou com uma correntinha, fazendo 2 pontos altos, ó. 1 e 2, um duplo, que é tirando de 2 em 2, ó. 3 correntes, que é um picô, veja. Vou repetir tudo novamente, não na mesma corrente, na próxima. O ponto alto duplo, os 2 baixos, uma correntezinha, desço na mesma com ponto baixo. E vou seguir, ó, ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo e finalizo as minhas folhagens, tá? Vai ficar assim, veja. Vou botar ele aqui provisoriamente, tá? Vou botar ele aqui, para não atrapalhar. Veja, vamos dar uma organizadazinha, mas qualquer pouquinho de linha dá para fazer a folhagem, tá? Veja, vai ficar assim o meu jardim. Deixa eu organizar, dar uma ajeitadinha, organizar direitinho. É porque tá na pressa. Veja. Então agora vamos trabalhar aqui, ó. Eu vou abraçar os 2 lados novamente. Eu tenho meu leque e tenho espaço, então nós vamos trabalhar nesse espaço. Veja, eu tenho aqui este espaço. Eu pulo este espaço, vou nesse espaço, eu pulo um. Depois do leque eu pulo um e vou no próximo. Aí, ó, o leque, pulo um e vou no próximo. Aqui, ó. Pronto. Aqui, vou pegar o fio, os 2 fios, veja. Pego os 2 fios e vou pegar o espaço. Aí vou fazer, bati a mão. Aí vou fazer, veja, o meu laço, ou vou pegar aqui o fio, ó. Aí vou fazer o meu ponto, vou fazer o meu ponto alto, tá? E já vou levando o fio, ó, pra ir arrematando. Veja. E se eu quiser cortar, tudo bem. Caso você pode levar junto. E aqui eu vou fazer um lequezinho, tá? Que são, ó, 3 pontos altos, 2 correntes, ou 2 ou uma. E volto lá e finalizo o outro ladinho do leque.
Pronto. Retorno a minha peça. Retornei a minha peça, veja. E vou caminhar com baixíssimo. 1, 1, 2 e centraliza. Centralizei. Subo novamente com 3 correntes e vou leque sobre leque, tá? Veja, que são 3 pontos altos, né? Na verdade, mais 2 correntezinhas de separação, veja, e mais 3 pontos altos. Retorno a minha peça, vou caminhar 1, 2 e centralizo com baixíssimo, veja, subindo novamente e bloquinho de 3 pontos com 2 correntes de separação e mais 3 pontos. Aqui eu estou fazendo um cordão, tá? Veja, eu tenho um cordão, vai ficar assim. Eu vou precisar no total de 8, tá? 8 unidades. Veja. Deixa eu ver quantos eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vou com baixíssimo e centralizo novamente uma correntezinha e puxo o fio, tá? Vou deixar um pedacinho assim para eu poder usar. O outro lado não tem nada de diferente, tá? É a mesma coisa. Vamos lá pro outro ladinho. Tanto faz eu começar desse lado como do outro. O leque, ele muda mesmo de posição. Vamos começar desse ladinho para ficar mais fácil. Então, veja, vai ficar assim. Eu pulo este espaço e vou nesse. Pulo esse e vou nesse. Aqui nas 2 correntezinhas, tá? Veja. Ou você pode pegar até, ó, assim no centro. Fica até mais seguro. Aí pego o fio. Puxo. E vou começar. Peguei esse aqui para fazer logo o arremate, né? E vou começar o leque pegando de um lado e do outro, tá, gente? Que são 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos, tá? Retorno a minha peça e vou com um baixíssimo, 2 e 3, centralizo, ó. E começo tudo novamente, do mesmo jeito que eu fiz o outro ladinho, tá? Que são os 3 pontos altos, ó. Veja, mais 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos, ó. Vai ficar assim. Aí, retorno a minha peça. E aí, vou caminhar com baixíssimo, tá? 1. Tá certo. Inicio tudo novamente, tá? Então, vamos aí. Eu preciso de 8 unidades de lequinho, tá?
Chegando aqui ao fim, né? Vou centralizar o fio. Centralizei uma corrente e puxo, deixando uma pontinha, tá? E vai ficar assim. Então, eu tenho as duas. Veja. Vai ficar assim. Organizando aqui as pétalazinhas. Vão ter que se unir. Veja. Pronto. Aí, amores, com a menorzinha, você encapa do mesmo jeito. Só com ponto baixo. Não tem muito segredo, não. Você vai fazer do mesmo jeitinho que você fez a de 11 centímetros, tá? Então, vamos lá. Vamos agora fazer o arrematezinho, o barradinho, tá? Veja, você pode começar aqui, em qualquer lugar. Vou começar aqui. Veja, vou começar aqui. Vou começar aqui. Começar aqui. Vou com ponto baixo. Já levo o meu fio, ó, pra tá arrematando, tá? Vou subir uma e duas correntes. E vou com um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Veja. Vai ficar assim, olha. Veja. Vai ficar assim. Agora, nós vamos pular uma, duas, três na quarta, veja. Ponto baixo. Veja. Vai ficar assim. Aí, vou subir novamente uma, duas correntes, tá? Na mesma de base, mais 2 pontos altos, na mesma correntezinha de base. E vou contar uma, duas, três na quarta, ó. Ponto baixo. O mesmo barradinho que a gente fez na outra, ó. Vai ser sempre assim, ó. Bloquinho. Vai ser aqui. Ah, certo, certo. Bloquinho de 3 pontos altos, ó, veja. Vou nas minhas correntes, pular uma, pulo duas, pulo três na quarta. Ponto baixo. E sempre assim, tá? Siga por toda volta. Uma, duas, três na quarta. Uma, duas, três na quarta. Linda. Já finalizando, né? Vou aqui, ó, no pontinho baixo, com baixíssimo, mais uma correntezinha e finalizo, tá? Pronto. Finalizei. Agora, a montagem. Eu pego aquelas duas perninhas de linha de fio que eu deixei, veja. Aí vou aqui, ó, em qualquer ladinho. Você vai escolher qualquer lado. Vou escolher aqui, esse ladinho aqui. Aí você vai com uma agulha. Em relação a essa montagem, você pode trabalhar do jeito que você quiser, ou na agulha de crochê mesmo, ou a maneira de como você achar melhor, tá? Eu só vou fazer assim, ó. Vou dar as voltinhas, ó. Vou só seguir
o ponto mesmo que já é, né, da peça. Veja. Vou dar mais um, olha. E pronto, vai ficar assim. Não vou fazer mais do que... Eu saí pelo mesmo lugarzinho onde eu entrei. Poxa vida. Pronto, aqui. E vou chegar aqui e fazer assim. Pronto. Isso aqui vai ficar assim. Aí chegando aqui eu posso dar mais uma reforçada, né? Então, amores, foi o vídeo de hoje. Esse lindo porta isqueiro, você vai colocar o isqueiro aqui, ó. O porta isqueiro, onde vou arrematar ele todinho, fazer bem direitinho, veja. E o porta toalha, ó. Vou colocar a toalha aqui, veja. Ah, para não acontecer isso aqui com vocês, porque aqui foi no vídeo, nas pressas. O quanto mais você puder colocar, melhor, tá? Então, veja, ó, a lindeza. E, amor, vocês gostaram dessas cores lindas? Combinou? Deu certo? Veja. Amei o meu porta-isqueiro e pano de prato. Vai fazer um sucesso na minha cozinha. Então, amores, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos, tá? Até o próximo.